Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira. Hoje a nossa aula é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Mas antes, se inscreve aí no canal, dá uma curtida nesse vídeo para dar aquela força e fazer a gente crescer, ok? A aula de hoje a gente vai relembrar, lógico, que é um triângulo retângulo, falar rapidamente da definição dele, ver todas as relações métricas no triângulo retângulo e, lógico, fazer uns exemplos aí para ver como isso cai em exercícios, ok? Então, bora para a aula. Então, pessoal, começando aí, ó, relações métricas no triângulo retângulo. Primeira coisa que a gente tem que relembrar é o que é um triângulo retângulo. Você lembra o que é um triângulo retângulo? Ele é dessa forma, em que um ângulo dele, a gente desenha ele ali meio quadradinho, porque é o que a gente chama de ângulo reto, né? É um ângulo de 90 graus. E aí ele é o único que a gente escreve assim de uma maneira diferenciada, ok? Um triângulo retângulo, o que ele tem de especial? Os três lados dele recebem nomes especiais. Então, quando a gente olha o ângulo reto dele, a gente vai procurar o único lado que não encosta nele. Tá? Então, o único lado que não encosta nele é aquele que está oposto a ele. Esse lado a gente dá o nome de hipotenusa. Ok? E os outros dois a gente vai chamar de cateto. Ok? Feito isso, a gente vai rodar esse triângulo, que a gente vai trabalhar com ele dessa forma, tá? Com o ângulo reto dele lá em cima. Então agora a gente vai trabalhar com os lados dele de um jeito mais matemático. Chamá-los por letras inicialmente, para a gente chegar nas fórmulas aí das relações métricas, tá? Então a gente encontra ali o ângulo reto, né? O lado oposto, que está do outro lado, continua sendo a hipotenusa. A gente vai chamar de A, tá? Então o A é a hipotenusa. Os outros dois lados vou chamar o esquerdo de B, o direito de C, e eles, é claro, né, continuam sendo os catetos desse triângulo. Tá? Eu vou puxar ele mais para cá, porque agora eu vou puxar a altura desse triângulo, né, referente ali do ângulo reto até a hipotenusa A. Então, traço aqui a altura. É lógico que a altura ela vai cair perpendicular à base, então aqui eu vou ter um outro ângulo reto, ok? E a altura eu vou chamar de H. Então, H é a minha altura. Feito isso, quando eu desço a altura, eu vou dividir, né, a hipotenusa A em dois pedacinhos. Eles também vão ter nomes especiais. Para vocês entenderem bem por que eles têm esses nomes, deixa eu só dar um exemplo de uma lâmpada. Se eu boto uma lâmpada ali, né, um foco de luz, uma lanterna, enfim, e ligo ela, o cateto B ele vai fazer uma sombra no chão, né? E o cateto C também vai fazer uma sombra ali no chão. Quando um objeto faz uma sombra, a gente chama de projeção, né? O cateto B está fazendo uma projeção no chão, assim como o C. Então o B está sendo projetado naquele pedacinho M e o cateto C está sendo projetado naquele pedaço N de navio. Então daí é que vem esses nomes. O pedaço M é o que a gente chama de projeção do cateto B, lá na hipotenusa, e o segmento N é a projeção do cateto C, lá na hipotenusa. Ok? Então agora já nomeei todos os segmentos importantes nesse triângulo retângulo aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para as relações, que são as fórmulas que a gente vai utilizar nos exercícios. Então, se você reparar, o triângulo inicial que a gente tinha, a gente fez uma separação e acabamos ficando aí com 3 triângulos ao total. A gente tem o triângulo maior,
a gente tem o triângulo da esquerda e a gente tem o triângulo da direita. Esses três triângulos, eles são semelhantes. Lembra daquela nossa aula de polígonos semelhantes? Então, como eles são semelhantes, a gente pode fazer a razão entre os lados deles e montar uma proporção. Com essas proporções, a gente consegue chegar nas fórmulas que eu vou apresentar agora. Então, a primeira fórmula, que a gente chama de relação, então a primeira relação que a gente tem aí é quando a gente junta os extremos. Então, por exemplo, vou pegar o b ao quadrado igual a m vezes o a. Montei a minha primeira fórmula. Okay? E da mesma forma que a gente vai pegar do outro lado, c ao quadrado igual a n vezes a. Então essas duas fórmulas estão na primeira relação porque elas têm, são as mesmas características. Né? A gente vai pegar um cateto ao quadrado igual a uma projeção vezes a hipotenusa. Okay? A segunda relação é quando a gente pega b vezes o c igual ao a vezes o h. A terceira relação é quando a gente pega os do meio. Então, h ao quadrado igual a m vezes n. Então, aí a gente tem três relações. A quarta relação, que é o Teorema de Pitágoras, depois eu vou fazer um vídeo separado, só com ele, tá? Que ele é bem mais especial. Então, aí a gente conseguiu juntar todas as fórmulas, ok? O que a gente vai fazer com isso? Isso aqui a gente vai guardar, tá? Isso vai ser gabarito, vai ser a nossa cola, porque toda vez que a gente for fazer um exercício, a gente vai ter que utilizar isso daí. Claro que com o tempo você vai memorizando, ok? Então, quando a gente tem um exercício, por exemplo, como esse, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma analogia com esse desenho, né, do exercício com o desenho ali da nossa cola. Tá? Então, a gente vai ver quais os segmentos que a gente tem, quais os segmentos que não tem, e aí procurar qual é a melhor fórmula para utilizar nesse exercício. Então, se você reparar no exercício, a gente tem o x, 16 e 25. O x, ele está no lugar do nosso primeiro desenho ali, no lugar do h. Vou botar um h do lado dele. O 16, ele está no lugar do m. Vou botar um m ali perto do 16. E o 25 está no lugar do n de navio. Vou botar um n ali. Então, agora, nas minhas fórmulas, naquelas 4 fórmulas, eu vou procurar qual é a única fórmula que tem tanto o h, quanto o m, quanto o n ao mesmo tempo. Então, a única que tem isso é a última. Então, é com ela que a gente vai trabalhar. Tá? Então, h ao quadrado igual a m vezes n. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir com os valores do exercício. H ao quadrado, o x não está no lugar do h, então vai ficar x ao quadrado. Igual a m vezes n. M é o 16 e o n é o 25. E agora é a conta. Então, x ao quadrado igual a 400. Então, x ao quadrado igual a 400, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo, né, que ele é o quadrado, seja 400. Isso é a mesma coisa que procurar qual é a raiz quadrada de 400, ok? É claro que quando eu procuro dois números que multiplicados deem 400, a gente tem tanto o mais 20 quanto o menos 20. Como a gente está falando do tamanho de lado de um triângulo, né, está falando de segmento, então aí a gente vai ficar só com a parte positiva. Então x aí é igual a 20. Se a gente estivesse resolvendo uma equação, nada relacionado a segmentos, aí a gente poderia assumir também o valor negativo, ok? Mas nesse caso a gente vai ficar só com o positivo. Vamos para o segundo exercício. Vou puxar um pouco mais para cima. A gente tem o y, 4 e 9. Então também vamos fazer uma analogia com o nosso primeiro desenho ali. Então o y está no lugar do c, o 4 está no lugar do n de navio e o 9 está no lugar do a. Feito isso, a gente vai ter que procurar qual a fórmula que tem exatamente essas três letras, todas as três. Você vai ver que é só uma, que é a segunda fórmula. Então é com ela que a gente vai trabalhar. Então o y está no lugar do c, então vai ficar y ao quadrado. O 4 está no lugar do n, 4 igual a 4. E o 9 está no lugar do a. Então 4 vezes 9. Então 4 vezes 9 é 36. Também tem que procurar um número que é multiplicado por ele mesmo de 36. Como a gente está falando de segmentos,
A gente vai ficar só com a parte positiva. Ok? Vamos então para o último exercício. A gente tem o 6, 8, o H e o 10. Então aí você pode ver que o 6 está no lugar do B, no nosso primeiro desenho ali. O 8 está no lugar do C. O H está no lugar do H, é o mesmo. E o 10 está no lugar do A. Okay? Então tem que procurar qual é a fórmula que tem o B, o C, o H e o A ao mesmo tempo. A gente vai ver que é a terceira. Tá? Então é com essa fórmula que a gente vai trabalhar. E agora eu vou trocando os valores. Então no lugar do B eu boto 6, no lugar do C eu boto 8, igual ao A, que é o 10, e o H é o H mesmo. Então vai dar 48 igual a 10H. Posso trocar, que é uma igualdade, então 10H é igual a 48. E o 10 vai dividindo. 48 dividido por 10 é 4,8. Então essa aula a gente fica por aqui. Se você gostou, deixe um like e compartilhe para aquele amigo que está desesperado em matemática. Ok? Então obrigado e até a próxima.